Contar histórias ou saber criar uma narrativa é algo muito importante se você quer ter sucesso na internet. Porque quando não se faz isso, o seu vídeo fica chato. É o que causa a queda inicial no começo do vídeo, fazendo as pessoas saírem dele para assistirem outras coisas. Assim você não ganha visualizações, não tem horas assistidas e o algoritmo não recomenda o seu canal. E também muito fácil de resolver se você aprender o básico do que eu vou te mostrar nesse vídeo. Quero te mostrar como é simples escrever roteiros, que vão te ajudar a manter mais pessoas até o fim dos seus vídeos. E se você quer aprender mais sobre audiovisual e criação de conteúdo, não esquece de dar um like e se inscrever no canal se você gostar desse vídeo. A primeira coisa e também a mais importante antes de escrever um roteiro e criar um storytelling é ter uma boa ideia e fazer uma breve pesquisa para definir o tema, a thumb e o título do seu vídeo. Se você não fizer isso, talvez o seu vídeo vai dar ruim e eu vou te explicar por quê. Todo youtuber de sucesso sabe que o mais importante é atender às expectativas do público nos primeiros segundos do vídeo. Por isso, a maioria deles usam thumbs chamativas combinando com o título. E ao clicar no vídeo, eles mostram exatamente o que estava na thumb e no título. E eu separei 3 exemplos de vídeo para te mostrar. Eu vou deixar a thumb flutuando e o começo do vídeo para você ver. O primeiro exemplo é o MrBeast, maior canal do YouTube. We just landed in Antarctica and we're gonna survive the next 50 hours here. O segundo exemplo é um vídeo do Mark Hobbit, que também é um outro youtuber super bombado. This is space, and this is an egg, moments before I attempted the world's highest egg drop. E por último, um exemplo que é meio termo entre um vídeo super otimizado, que nem o MrBeast, e um vídeo com história muito boa, que nem o Mark Hobbit, que são os vídeos do Ryan. This is the loneliest house in the world. Oh, it's so lonely, no. Então você pode ver que os maiores youtubers que têm muito engajamento e retorno nos seus vídeos utilizam essa tática. Além de começarem um vídeo de uma forma muito rápida, com muitas imagens e uma edição bem dinâmica. Isso faz parte do chamado gancho, que você escreve no roteiro e coloca no começo do vídeo, para evitar que muitas pessoas se sintam enganadas e saiam do vídeo em poucos segundos. Então não deixe de pensar no empacotamento do seu vídeo, que é o tema, a thumb e o título. No tema é bom você escolher um assunto que chama a atenção ou que naturalmente já tem público. Senão todo o seu trabalho de fazer roteiro, gravar e editar não vai valer a pena tanto esforço. O que você pode fazer ao escolher um tema é procurar se outras pessoas já falaram sobre o assunto. Assim você vai conseguir analisar métricas de visualizações, volume de pesquisa e competição. E também vai te ajudar na escolha da thumb. Mas antes de pensar nisso, podemos começar a escrever o nosso roteiro e o gancho que vai combinar com a thumb, criando a introdução do nosso vídeo, que é a parte mais importante do roteiro. E você pode fazer isso usando uma estrutura bem simples de 4 partes. Você pode começar usando um fato, uma dúvida, curiosidade, suspense ou algo que chame a atenção no começo do vídeo e que corresponde também ao que você colocou na thumb e no título. Depois você precisa encontrar ou criar um problema, desafio ou dificuldade na história do seu vídeo e precisa explicar o motivo desse problema, dar detalhes sobre o assunto para criar uma identificação com o público. E no final, você começa a dar uma breve pista de como vai ajudar a resolver esses problemas, conflitos ou dificuldades. Agora que já vimos como fazer uma introdução, podemos pensar na thumb e no título. No YouTube, os seus vídeos aparecem para as pessoas como pequenas capas de miniaturas, no meio de várias outras, todas competindo por atenção e cliques. Para você ter visualizações, é preciso que a sua thumb atraia a atenção e o olhar das pessoas para que elas cliquem e assistam seu vídeo. Só que para pensar uma boa thumb pode ser um pouco difícil. Será que eu uso clickbait? Muito texto ou pouco texto? Ou uma mulher peituda para chamar a atenção? E a resposta é: não importa. Sim, não importa. Você vai ver um monte de gente ensinando por aí que precisa fazer caras e bocas, criar emoção, contraste, cores, mistério, curiosidade. Tudo isso é verdade, mas na maioria das vezes é mais fácil você só pegar uma referência que já deu certo. Este vídeo, por exemplo, o tema é sobre roteiro ou storytelling, que é um bom tema. E as thumbs são sempre muito parecidas entre vários canais, tanto na gringa como aqui no Brasil. Eu mesmo fiz uma versão parecida. E deu certo, você tá assistindo esse vídeo. Parabéns, você foi tapeado.
O estado atual do YouTube não gira em torno de originalidade, e sim no algoritmo e na retenção dos vídeos. Então não precisa perder muito tempo tentando elaborar uma thumb incrível, quando você pode estudar várias referências para fazer algo mais parecido com os padrões que dão certo. E essa mesma ideia se aplica aos títulos dos vídeos. Para mostrar a importância disso, eu tenho um exemplo aqui que é o canal do Léo Xavier. É um canal muito bom, eu acho que ele é um psicólogo ou um psiquiatra, então se você clica aqui no começo do canal dele, você pode ver que tem alguns vídeos e depois tem um que viralizou. Esses 3 vídeos iniciais, se você dar uma olhada aqui, nas primeiras 24 horas o vídeo só teve 68 visualizações, 7 dias 130. O segundo vídeo dele teve 36 visualizações no primeiro dia, 88 na primeira semana. E o terceiro vídeo dele aqui, também 18 visualizações e 47 visualizações em uma semana. Você pode ver que nenhum desses vídeos ele mudou a thumb e o título. Tá sempre a mesma coisa desde quando ele postou. Depois disso ele ficou um tempo sem postar e voltou só em agosto, 5 meses depois. Aí você pode olhar aqui, nas primeiras 24 horas teve 31 visualizações. Depois ele mudou a thumb, ele mudou o título do vídeo. Depois de 6 dias não tava tendo muito resultado o vídeo dele. Aí no 7º dia ele mudou a thumb. Então tá aqui, como desfuder o seu cérebro. E na thumb tá escrito, não faça nada. Isso aqui gera muita curiosidade, porque as pessoas vão achar que tá ferrada mentalmente, aí vai ver um vídeo que tá ensinando a como descomplicar a sua mente e tá escrito lá, não faça nada. Como assim não faça nada? Eu vejo um monte de vídeo de gente falando que eu tenho que fazer um monte de coisa e esse vídeo tá falando pra não fazer nada. Isso é uma contradição, gera uma curiosidade. A partir desse momento, quando ele mudou a thumb, o vídeo foi lá e alavancou. O vídeo viralizou. Aqui você consegue ver como ter um título bom em uma thumb boa pode alavancar o seu vídeo, mesmo passando dias depois de você ter publicado ele. E se você entendeu o que foi mostrado até agora, deve ter percebido que isso é só o começo do vídeo. Mas e o resto? Como que eu vou fazer para as pessoas ficarem até o final? Depende do seu formato de vídeo e da estrutura narrativa que você vai usar, mas existem várias. Jornada do herói, ciclo de Dan Harmon, estrutura dos 3, 5 ou 7 atos, curva de Fitch, Save the Cat. Mas como estamos falando de vídeos para a internet, podemos fazer algo mais simples e fácil para iniciantes, que é criar roteiros com uma estrutura de tópicos e reganchos. Um roteiro com tópicos é algo muito comum nas redes sociais, principalmente em vídeos de dicas ou no estilo lista de assuntos. Então, para você deixar as coisas mais interessantes, é só replicar a forma de como fazer ganchos. Mas agora no resto do vídeo, a cada novo assunto você cria interesse, explica o contexto, mostra um obstáculo, desenvolve uma história em cima disso e resolve o obstáculo, já conectando ele com outro assunto. Isso funciona para diversos formatos de vídeos, porque é um resumo bem simples da jornada do herói. Então, se eu fosse resumir toda a jornada do herói nesse vídeo do Ryan, ele já começou evidenciando um ambiente comum, que é essa casa isolada. Depois ele introduziu o contexto do que é essa casa e toda a história fantasiosa que as pessoas pensam sobre essa ilha. Depois ele criou o problema falando que essa ilha é muito perigosa, é remota, não pode ir sem experiência, só pessoas qualificadas e bem preparadas podem ir pra lá. Aí ele faz essa piada colocando ele como essa pessoa, como esse personagem que vai enfrentar essa jornada. E depois ele fala que não está preparado para enfrentar essa aventura e daí ele precisa da ajuda de um mentor. Nessa parte do vídeo aqui ele passa pelo aprendizado com o mentor, então o cara dá várias informações sobre a ilha, como chegar lá e todas as informações precisas. Aqui ele já fala que está preparado, que já fez tudo, que coletou os recursos, fez mochila, tá levando capa, um monte de coisa. Aí começa todo o drama aqui, chegando na ilha, escalando ela. E por fim ele se reúne com a galera aqui, tá compartilhando a experiência, já entrou o momento da transformação. E ele fecha o vídeo voltando ao momento comum do início da jornada do herói. Utilizar uma estrutura de tópicos com reganchos é uma forma muito eficiente de construir um roteiro simples, mas repetir esse ciclo de forma infinita em algum momento vai ficar cansativo. Então é importante às vezes você criar um problema sobre o problema que você já estava resolvendo, criando curiosidade, reviravolta ou mistério no meio ou quase no final do seu vídeo. E quando chegar nesse momento, é essencial que você termine no clímax, no ponto mais alto da sua história, para logo em seguida você demonstrar uma transformação. O MrBeast, ele é um dos youtubers que tem essa questão da transformação final nos seus vídeos muito forte. Boom! We can now hit home! Yeah! Home! 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 Get the Antarctica! We're going home! And we survived!
alive! We did it! Só que a grande diferença entre os vídeos do MrBeast com o roteiro e a estrutura da jornada do herói é que ele sempre termina o vídeo no clímax. Isso porque o YouTube valoriza muito a retenção. Então não tem como você começar o vídeo de um jeito, aí você sobe ele, passa todas essas dificuldades, aí no final você começa a resolver quando tá no pico mais alto ali, tipo de interesse, de tá divertido, tá engraçado e tal. Ele prefere terminar o vídeo ali, porque a gente sabe que depois de um pico em uma onda vem uma queda, e ele não quer essa queda justo no final do vídeo. Para não estragar a retenção, ele termina os vídeos dele no ponto mais alto. A transformação pode ser algo pessoal seu, um exemplo externo ou até um desejo de mudança para quem tá assistindo o vídeo. E nesse momento você pode resumir ou tentar terminar o mais breve possível, para deixar as pessoas naquela sensação. Gostei. Acho que eu quero ver mais algum vídeo desse canal. E eu recomendo que você veja esse vídeo aqui que mostra como os YouTubers copiam referências para terem mais visualizações e inscritos. Um grande beijo e até mais.